A terceira entrevista de hoje é com o advogado Ricardo Duran, especialista em direito penal. E o assunto é violência contra a mulher. Tudo bem, Duran? Tudo bem, Cláudia. É um prazer estar aqui novamente pela segunda vez, né? Primeira vez nós falamos um pouco sobre psicopatia, serial killers, e hoje é a violência contra a mulher, né? Temas igualmente importantes. E recentemente agora, né, a gente teve aqui noticiado na Baixada um crime, né, de violência de uma gestante de São Vicente, não faz muito tempo que ela foi agredida. Isso tudo é muito recorrente, né? Agora, principalmente na pandemia, deve ter aumentado muito o número desse tipo de intercorrência. Infelizmente, né? A gente tem percebido pelos índices relacionados à criminalidade da Secretaria de Segurança Pública, sobretudo agora nos meses de janeiro, fevereiro e março, os níveis de homicídio, eles saltaram, praticamente dobraram, saltaram para mais de 90%, né, de aumento. E em relação ao convívio que acabou sendo forçado as famílias estarem mais juntas, o que a gente sempre espera que as famílias estando juntas possam ter momentos de convivência mais agradáveis, acabou gerando ainda mais problemas de agressões mútuas, enfim, de agressões, sobretudo, contra a mulher, né? Na verdade, é um convívio até meio forçado, né? As pessoas estão realmente passando por problemas de diversos setores, a saúde, a economia, então acaba sendo uma convivência até dramática no sentido desse acúmulo de dias em casa, enfim, numa situação de pressão realmente. Claro que lá nada justifica, mas isso acaba, para quem tem algum tipo de temperamento já mais suscetível a esse tipo de crime, né, de conduta, né? De conduta, porque realmente pode terminar num homicídio, pode, mas também tem outros tipos de violência, né? Até verbal, tem aquelas específicas que são até contra mulheres grávidas, né? Sim. Então, são vários os tipos desse tipo de comportamento agressivo, de violência mesmo. A Lei Maria da Penha, ela acabou sendo sucedida por uma nova legislação que a complementa, que tipificou o crime de feminicídio, né, que vem ali no elenco dos crimes qualificados, os crimes de homicídio de modo qualificado. Me parece, nesse caso que você citou, eu tomei conhecimento pela imprensa em São Vicente, vi as imagens também pela televisão, e realmente foi uma situação horrenda, né, porque ali, inclusive, além das agressões a uma mulher grávida, ali ficou estampado o que parece ser, né, depois isso vai ser melhor investigado para saber qual foi a intenção, mas as imagens mostram, as imagens faz com que todos nós venhamos a deduzir que houve uma tentativa de homicídio, de modo que o agressor, ele pega o carro e joga o carro contra 3 mulheres. Que foram tentar ajudar, né, umas vizinhas, né? Exatamente, elas foram ajudar, e uma delas, inclusive, fica prensada com o muro, né, e ali... Teve até uma fratura, sim, né? Sim, teve uma fratura, e nesse caso aí, além desses crimes, foi noticiado também que teria cometido crime de dano, porque saiu com o carro, danificou o portão do condomínio, enfim, depois teria agredido outras pessoas na rua. Essas são as notícias que foram dadas na imprensa. Se ficar configurado que esse delito, dessa tentativa, essa suposta tentativa de homicídio, ela ocorreu de fato em decorrência ali do âmbito familiar, da relação dele com a esposa, ele poderá vir a ser acusado por tentativa de feminicídio, né? Mas isso vai ser melhor apurado, como eu disse, durante a investigação, para saber qual vai ser o destino desse caso, né? Duran, você acha que ainda tem muita mulher que se mantém calada? Você que trabalha diretamente com isso, as mulheres ainda têm medo de fazer a denúncia. Hoje em dia a gente tem até o 180, né? Sim. Que é um telefone que vai ouvir, que vai orientar, né? Ela tem como recorrer, mas tem muita mulher que tem medo ainda, né? Tem muita mulher. E, na verdade, assim, no âmbito de uma agressão, seja ela de qual natureza for, contra a mulher, ou entre homens, ou da mulher contra o homem, enfim... também tem isso, né? Existe uma história, né? E essa história ela deve ser melhor compreendida pelas partes. Evidente que nada justifica chegar nesse patamar de agressão, né, entre seres humanos. Acontece, mas nada justifica ou bem justifica uma agressão. A não ser que for numa situação evidente de legítima defesa própria, de terceiros, aí até legitimado pelo próprio direito penal.
Mas o que acontece? As mulheres, às vezes, elas não têm conhecimento, principalmente as mulheres de menor poder aquisitivo e de cultura um tanto inferiorizada. Também nós vemos, principalmente entre as mulheres negras, uma dificuldade de acesso e de conhecimento a esses meios de comunicação e denúncia. Nós temos, Cláudia, não só o 180, que o 180 é um telefone que pode ser usado em casos que não tem, que vamos dizer assim, que não são casos emergentes, que não demandam uma emergência. Se for um caso emergencial, como esse que nós conversamos agora, o ideal seria ligar para o 190. Uma outra circunstância que é muito interessante para que a mulher possa se defender, ela deve conhecer, é a delegacia eletrônica, que pode ser acessada por qualquer equipamento que tenha conexão com a internet, um tablet, um celular, enfim, um notebook. Ela pode acessar no Google, delegacia eletrônica, e lá ela vai poder formalizar o seu boletim de ocorrência, narrar os fatos e, inclusive, pedir a medida protetiva, né, nesse próprio boletim de ocorrência, sem que ela precise necessariamente sair, se deslocar da sua casa, muitas vezes porque a condição em que ela se encontra não permite que ela se desloque de casa, porque vai chamar a atenção do agressor, que coabita na mesma residência. Então, ela pode exercer o seu direito por esse mecanismo e aí a polícia, recebendo isso, vai se dirigir até a casa dela, certamente. Né? Tem até a questão, recentemente também, do menino Henry, né? Dos pais, o caso do Jairinho, da Monique. Isso tudo pode ter sido também uma resposta, até um tipo de ameaça, de violência, porque a gente não sabe o que aconteceu, gente, né? Evidentemente você também está acompanhando de longe, mas em muitos áudios que a gente ouviu, né, nas reportagens, a mãe estava preocupada com aquilo, se sentia com medo de denunciar, estava esperando o momento, enfim, ninguém sabe direito o que aconteceu ainda, mas é um tipo também de assédio, né, contra o filho, né? Normalmente, quando uma situação dessa ocorre, um caso extremo, como esse do caso do menino Henry, antes de que isso aconteça, há sinais que precisam ser identificados, devidamente lidos e as medidas necessárias serem tomadas, né? Porque às vezes acontece da agressão ocorrer de inopino, né? De surpresa, olha, acontece um crime horrível e foi ali de uma hora para outra, ninguém esperava. Mas normalmente existe uma cadeia fática até se chegar a uma situação dessa, que é extremamente horrível, enfim, uma situação... É realmente um drama. Agora, você acha que a pessoa acaba achando que não vai acontecer? No fundo, mesmo a mulher, quando ela é muito agredida pelo marido, ela no fundo ela não acredita que um dia ele pode chegar até acabar com a vida dela. A relação, quando uma relação em que há agressões constantes, recorrentes, ela também funciona com algum ganho, por mais incrível que isso possa parecer. Mas as pessoas perguntam, mas qual é o ganho que pode haver? De todos os tipos e de várias naturezas, como por exemplo, o sossego que ela pode ter em ter um lar, um teto e comida na mesa. Isso pode ser muito pouco para muita gente, mas é muito para tantas outras pessoas que não têm onde morar e não têm onde... Então, a pessoa não percebe que aquela atitude agressiva ela vai se avolumando, ela vai se agigantando a ponto de chegar, por exemplo, num homicídio, num feminicídio. Ela não acredita que aquele homem que, de repente, é um homem que também que é um provedor, né, que ele poderá tomar aquele tipo de atitude. E tantas outras situações, né? Cada qual aí, a psicologia poderia explicar muito melhor o que acontece, né? Porque uma coisa é uma situação isolada, um erro que todos podemos tomar, podemos praticar, e outra coisa são situações recorrentes, sinais que são indicativos, desde, por exemplo, você falou de uma agressão psicológica, uma agressão verbal, moral, a pessoa, por exemplo, o marido que pega o celular da mulher para vistoriar mensagens de forma... Isso já é um assédio, não é um assédio moral. Isso não seria bem um assédio moral, porque o assédio moral, na verdade, ele não, sobre os olhos do direito penal, ele ainda não é crime. Né? Entendi. Ainda não é crime, é uma conduta ilícita, evidentemente, mas ainda não é crime. E também não seria o caso de assédio sexual, que aí teria que ter uma relação de subordinação. Né? Mas, sob o ponto de vista da etimologia da palavra, sim, é um assédio, você tem razão.
Mas o crime aí seria enquadrado na Lei Maria da Penha, com certeza, porque o homem, ele muitas vezes, ele não respeita ao ponto de entender que determinadas atitudes, para ele que é normal, elas são patentemente preconceituosas para o homem médio. Sim, né? É verdade. Isso já é cultural, né? É cultural, eu tenho pessoalmente eu tenho uma visão e uma esperança de que essa cultura ela vem caindo, vem ruindo, né? Até porque as mulheres estão falando mais, né? E até porque, por conta da atuação no mercado de trabalho, muitas não dependem mais tanto do marido financeiramente, porque às vezes ela até pode pensar, dependendo do nível da mulher, do nível até cultural, econômico, ela pode falar, bom, ele está me dando tanta coisa, está me sustentando, então eu sou obrigada a aguentar isso, né? E não é assim, né? Infelizmente, esse raciocínio, ele existe, eu já ouvi relatos, né? E a pessoa realmente acredita que há uma compensação, que é o que falávamos agora há pouco. Olha, ele me bate, mas ele me paga um carro, ele me dá um carro. Ele me bate, mas ele me paga um curso. Ele me bate, mas ele me leva para jantar. Quer dizer, infelizmente, existem esses absurdos ainda. E a informação, a educação, e todos nós juntos podemos fazer com que essa situação mude de verdade e passamos a ver uma sociedade melhor do que hoje, né? Sim, Ricardo, infelizmente a gente já está acabando, foi muito rápido, mas eu gostaria que você terminasse a entrevista dando realmente uma orientação maior, assim, para esse tipo de mulher que está... porque tudo começa com um empurrão, uma palavra mais ofensiva, que diminua aquela mulher, porque tem aquele homem que ele gosta de diminuir a mulher para que realmente ela fique mais vulnerável, para isso ir crescendo, né? Esse tipo de agressão vai crescendo, não começa ele não vai matar a mulher de um dia para o outro, ele vai... Normalmente é assim, né? A pessoa fala, foi só um empurrão, aí puxou meu cabelo, aí não deixou eu sair de casa. Mas isso daí pode crescer e pode fazer com que ela perca a própria vida, né? A primeira coisa que, assim, na medida do possível, cada um tem uma trajetória na vida, a pessoa deve procurar a sua própria independência, não só financeira, mas também emocional, para que tenha uma vida melhor. Mas a intolerância com qualquer espécie de agressão, seja ela verbal, seja ela física, ela deve acontecer e deve ser analisada, porque uma coisa é um erro isolado na vida das pessoas, isso pode acontecer. E outra coisa é a forma recorrente de agressão. Identificar, hoje nós temos diversos mecanismos, inclusive pela internet, por exemplo, de apoio psicológico gratuito e online, que lhe permite esclarecer, porque às vezes o excesso de informação também acaba tumultuando um raciocínio mais claro e a pessoa acaba se identificando numa posição que talvez ela não esteja. Então é importante estar dividindo isso com profissionais que realmente tenham condições de estar aferindo, de estar analisando a situação e estar orientando para ver se ela se encontra realmente numa posição vitimada ou se é algo que ela pode estar ali modificando por si só, né? Se é algo que ela puder modificar com uma conduta dela, mudando a própria conduta, ela irá modificar com essa orientação. Se não, ela terá que procurar um apoio jurídico, enfim, um apoio de um mecanismo policial para que ela possa sanar essa situação. Sim, muito obrigada, viu, Ricardo, pela sua participação, muito importante. Eu que agradeço aí, Cláudia. Ficamos por aqui, obrigada pela sua audiência e até a próxima. Dois pontos, com Cláudia Duarte. Apoio Laboratório Célula Mater. Enge Plus, construtora e incorporadora. Shape, estética e beleza. Programa JB. Oferecimento Alhambra Móveis. Modernidade e bom gosto. Centro e Shopping Praia Mar. Belle Ótica. Seu estilo combina com Belle Ótica. Só